Glória a Deus, igreja, boa noite. Está fraco, hein? Boa noite, igreja. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, é muito bom podermos cultuar ao nosso Senhor Jesus. Eu cada vez mais tenho a convicção que a igreja ela continua mais viva do que nunca, amém? Ela continua mais poderosa do que nunca, e o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo Senhor, e toda a terra está cheia da Tua glória, amém? Essa é a convicção que nós carregamos em nossos corações. Por isso eu quero convidar você a fechar teus olhos, e vamos orar, vamos falar com o Senhor, continuar a nossa adoração. Quero que você esteja com o teu coração aberto. É uma presença de fato do Espírito Santo nesse lugar, não tenho dúvida. Pai, nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu santo nome. A ti, Pai, seja dado toda a honra, a ti seja dado toda a glória, Deus. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. E quão bom é podermos estar na tua casa, reunido como igreja, Pai, e poder te adorar. Senhor, nossa vida pertence a Ti, os nossos corações pertencem ao Senhor. Que essa noite, Jesus, haja a liberação aqui, como o Senhor já está liberando palavras, assim como a unção nesse lugar. Espírito Santo, eu coloco a minha vida totalmente disponível em Tuas mãos nessa noite, para que aquilo que o Senhor deseja falar, fazer, o Senhor possa fazer, Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja sinais e maravilhas em nosso meio, para a glória e honra do Teu santo nome, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, estou feliz com uma visita, foi que de repente, né, pastor Marcos? Foi, sabe, de repente, tivesse combinado, não tinha dado tão certo, né? E o meu amigo aqui está de volta, né? Pastor Wesley. Tá. Quem sentiu saudade do pastor Wesley? Então, aproveita para matar a saudade dele hoje, porque Deus é maravilhoso, irmãos. Andar por fé andar por fé é viver o sobrenatural. E é sobre isso que eu queria que você, de fato, tivesse com o teu coração bem atento. Quem estava aqui alguns domingos atrás, eu falei aqui sobre o propósito da igreja, uma mensagem é ligada à outra, amém? Falei aqui sobre o propósito da igreja, depois eu falei sobre os dons ministeriais. Quantos estavam aqui? E eu queria dar sequência hoje, vou ser bem objetivo, bem breve, sobre os dons. Então hoje eu queria falar sobre dom, amém? Falei sobre os dons ministeriais. Quem aqui estava aqui quem recorda que é o apóstolo, profeta, evangelista. Então, vou deixar vocês falarem para ver se vocês lembram. Qual outro? Pastor. Amém. Glória a Deus. Então a gente falou de 5 dons. A gente falou sobre 5 dons, já que é os dons ministeriais. Os dons, eles são talentos, é um presente que Deus entrega para a igreja. Para quê, pastor? Para edificação. E de fato existe algo que eu vejo que precisa voltar a ser ativado no meio do nosso povo, que são os dons. Amém? Os dons ministeriais é uma capacitação que Deus dá para pastorear, o dom para profeta, o apóstolo que vai e implanta a igreja, o mestre que ensina a igreja, né? O pastor que cuida. Então, isso são dons ministeriais. E Deus, Ele faz isso para poder edificar o teu povo, edificar a tua igreja. Os dons, eles são talentos, são a capacidade dada por Deus à igreja, para que haja o crescimento, encorajamento. E na Bíblia, se há mais ou menos ali no Novo Testamento 21 dons. Eu não vou falar de todos hoje, que não vai dar tempo.
Mas desses 21 dons, nós já falamos de 5, que são os dons ministeriais. Amém? Então, 21 menos 5, quanto tá? Falta? 17, né? 17 não, Não, 21 menos 5, 16. Então, tem 16 dons para a gente poder falar aqui. Amém? Eu creio que em nome de Jesus você vai de alguma forma ver esse dom sendo ativado na tua vida, ou de certa forma você vai buscar algo em Deus nesses próximos dias, para que você seja usado pelo Senhor. Amém? Para que você seja ativado por Deus. Irmãos, quem está nos assistindo, quem está aqui nessa noite, eu quero dizer para você, guarda o teu coração, esteja atento nesse tempo que a gente tem vivido, amém? De fato, em nome de Jesus, a gente caminha para avançar, não para retroceder. Eu, como pastor, tenho falado isso aqui, praticamente eu acredito que eu prego a mesma coisa quase todo domingo que eu estou aqui. Por quê? Porque existe uma guerra no mundo espiritual, e essa guerra era travada. Então a palavra de Deus, ela precisa de fato encontrar o bom lugar nos nossos corações, ela precisa encontrar a terra boa. Por quê, pastor? Porque quando não encontra, qualquer ventinho que vem derruba você, meu irmão. Qualquer voz contrária à palavra de Deus te leva, qualquer caô leva você. E não é isso que Deus quer na tua vida. Deus quer edificar você, Deus quer forjar você, Deus quer limpar você e fazer você um crente de verdade, posicionado, amém? Um crente que de fato anda na visão correta daquilo que Deus quer. A gente falou isso no batismo. No batismo, Jesus, ele foi um grande exemplo para nós. Ele se batizou, Jesus sendo o próprio Deus, ele se batizou nas águas por João Batista. E a Bíblia diz que logo depois que ele é batizado, ele recebe ali o Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito para onde? Para o deserto, para ser tentado por Satanás. A caminhada cristã, irmão, é uma caminhada de guerra. É uma caminhada de guerra. Nós somos tentados. E como que Satanás tentou Jesus? Conversa no ouvido. Tu não é o filho de Deus? Então, lança-te daqui, que a palavra diz que até os anjos dará ordem. E como que Jesus venceu Satanás? Porque Satanás, ele vem com meias verdades. Satanás, ele vem com meias verdades. E Cristo, ele foi com a verdade. Assim diz a palavra: não tentarás o teu Deus. Sabe como que vocês que batizou nesse último domingo, eu quero dizer para você que vocês entrou numa guerra. E vocês precisam daqui para frente, de fato, guardar o coração de vocês. Você vai vencer através da palavra. Porque Satanás, ele vai vir, irmãos. Ele vai vir. E às vezes ele vem em forma de gente. Às vezes ele vem em forma de gente, para poder tentar convencer você a parar. Ou com meias verdades. Porque isso é a função dele. Mas em nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus está levantando um povo, uma igreja que anda na verdade de Deus, que anda cheio da palavra, cheio da verdade. Porque quando vier as meias verdades, que de fato são mentiras, né? Porque não existe meias verdades, você vai vencer com a verdade que está em você. Amém? E os dons, eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículo 6 a versículo 8. Hoje a gente está sem a Bíblia ali, então a gente vai abrir nossas Bíblias. Isso é uma bênção também, tá? A gente poder pegar nossa Bíblia de papel, né? E poder a gente folhear. Se você tiver com o teu celular também. Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8. O texto diz assim: temos diferentes dons ou talentos, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, usa esse dom em exortar. O que
reparte, faça com liberalidade. O que exerce liderança com cuidado, o que exerce misericórdia com alegria. Agora a gente vai para 1 Coríntios, um pouquinho mais à frente, capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vamos ler o verso 8 ao verso 10. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Olha o que o texto está dizendo. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de cura, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. No entanto, um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um que quer. Amém? Pastor, como eu posso receber um dom, uma ativação? Você tem que querer. Amém? É o primeiro passo. Você tem que querer. Eu já ouvi gente falar assim: olha, parece que antigamente a gente via mais operações, né, desses dons no corpo de Cristo. Mas o Senhor não mudou, irmãos. O Senhor continua sendo o mesmo. Eu não vou falar de todos os dons hoje, que não tem como, teria que ficar aqui umas 10 horas. Mas eu queria falar de um dom hoje, que é o dom de cura. Amém? Eu queria falar sobre o dom de cura. O dom de cura, irmãos, o dom de cura é orar, de uma forma bem simples, pelos doentes e eles ficarem curados. Seja essa doença física ou emocional. Eu não sei você, mas a gente observa o tempo que a gente vive. Existe muito mais pessoas doentes emocionais do que fisicamente. Porque às vezes a doença, para se tornar física, ela vem de uma pressão emocional muito grande. E é visível isso hoje. Estou errado? Eu estava até conversando com uma pessoa esses dias, e quem é pastor aqui sabe, e a gente que já caminha aí, por mais que eu pareça novo, gente, mas são mais de 20 anos convivendo, lidando com pessoas, igreja. Eu lembro que antigamente a gente era exortado na igreja, a gente tomava umas pauladas através da palavra, e a gente ficava com mais sede ainda. Hoje em dia, se você falar um azinho, já é suficiente para a pessoa não voltar mais na igreja. Já se sente dodói, sabe? Já não quer mais compromisso. Irmãos, eu já tomei tanta paulada da palavra de Deus, que eu falo paulada para poder, de exortação, para que fosse trazer essa edificação. Quantas vezes o meu pastor já me chamou para conversar e me falar verdades por amor. Eu oro para que volte esse tempo no meio do povo da igreja. Porque hoje, você falar a verdade se tornou sabe, muita gente presa e dodói emocionalmente, que você não pode mais liberar a palavra, que muitas das vezes se sente coagido. Mas em nome de Jesus, por que eu quero falar sobre esse dom, o dom da cura? Porque eu vejo que Deus quer o quê? Liberar e nos levar a sermos pessoas emocionalmente curadas. E em nome de Jesus Cristo, se você que essa noite entrou aqui com qualquer tipo de enfermidade, eu quero declarar que você vai sair daqui curado essa noite. Amém? Pastor, mas como que funciona isso? Para mim poder de fato viver a cura, irmãos, eu preciso ser curado. Para mim de fato liberar a cura, eu preciso ser uma pessoa tratada, ser uma pessoa curada, principalmente nas minhas emoções. Eu acho muito estratégico falar dessa palavra aqui essa noite. Por quê?
Porque Satanás, irmãos, ele vai tentar de uma forma muito poderosa trabalhar nas tuas emoções. De uma forma muito cirúrgica, ele vai tentar entrar nas tuas emoções. É por isso que a palavra de Deus, ela tem que encontrar terra boa em nós. Porque se ela não encontra terra boa em nós, irmãos, qualquer setinha que vem já é suficiente para roubar a tua fé. Já é suficiente para poder eliminar o que Deus está construindo em você. E o que Deus está construindo em você é muito grande, é muito poderoso. E o lugar que Deus quer te levar é muito grande, é muito poderoso. Deus liberou os dons sobre a igreja, sabe para quê? Para que a igreja avance, para que a igreja vence as potestades, vence os principados e vence as armadilhas de Satanás. Porque a gente lida com isso, irmãos. A gente vive isso. As nossas guerras precisam ser vencidas no espiritual. E tem muita gente lutando com armas naturais. Mas eu creio em nome de Jesus. Eu creio de verdade, irmãos, que Deus está levantando uma igreja espiritual. Uma igreja que ainda entende que tem demônio. Uma igreja que ainda entende que tem principado. Uma igreja que ainda entende que tem potestade. Mas uma igreja que entende que Deus nos deu ferramentas para vencer o mal. Amém? Orar pelas pessoas doentes, seja física ou emocional, ter a capacidade de trazer o poder da cura de Deus às suas vidas. É o poder de Deus que destrói o trabalho do pecado. É o poder de Deus que destrói as obras do diabo, seja no corpo físico ou nas emoções. Eu lembro quando eu era criança, e eu sofri muito, minha irmã está ali, com sinusite. E a minha sinusite era uma das mais terríveis, porque era alérgica. Então não tinha como fazer cirurgia. Era tão forte a sinusite que eu tinha, que meu peito era fechado, né, gente? Meu peito era fechado. Eu praticamente não respirava. Eu vivia à base de remédio. A minha mãe gastou, foi rios e rios de dinheiro, buscando a cura, levava eu para um otorrino aqui, otorrino ali. Eu vivia no médico. A casa da minha mãe não tinha um tapete, não podia ter cortina. Gato, então, passava longe. Cachorro, não tinha nada, não podia ter nada. A casa era limpa. Era perigoso não poder ter nem móveis. Mas foi muito sofrimento. Mas eu lembro que um dia, minha avó me pegou e me levou para um culto. E nesse culto, tinha lá um pastor. E ele estava ministrando, e teve um momento no culto que ele convidou pessoas enfermas para ir lá na frente. Eu lembro que minha avó me pegou e me levou até lá na frente, para que esse pastor orasse por mim. E eu não vou lembrar exatamente a minha idade, mas eu tinha ali por volta dos meus 6, 7 anos, se eu não me engano. E aquele pastor orou para mim. Irmãos, isso já tem anos e anos, eu era uma criança. Nunca mais eu sofri com problemas de sinusite. Sabe o que é nunca mais? Às vezes entope um pouquinho, porque cai de poeira, mas rapidinho já desentope de novo. Nunca mais tomei remédio, Claudete. Glória a Deus, a minha casa hoje tem tapete, tem tudo. Cura existe, irmãos. Cura existe. Eu vou até convidar uma pessoa aqui hoje que vai dar um testemunho tremendo para nós. Amém? Para trazer edificação para a nossa fé. E eu fui curado. Cheguei em casa, o meu peito hoje é totalmente aberto, voltou ao normal. E minha mãe nunca mais gastou remédio nunca mais voltei no otorrino. Então, o dom de cura, irmãos, ele é real. E eu sei que tem pessoas aqui à noite que tem esse dom, que carrega esse dom, que Deus deu esse dom, que Deus entregou esse talento, mas não te entregou, irmãos, para você ficar segurando ele,
guardando ele no bolso. Pastor, mas como é que eu vou saber, irmãos? Começa a orar pelos enfermos. É tão maravilhoso esse dom, porque a pessoa que tem, ela ora e Deus opera. Aquele pastor, ele orou por mim, ele não ficou lá suando, gritando, ele só chegou e falou: Senhor, cura ele. Pum, foi instantâneo. Eu fui descobrir depois, né, que o nariz não entupia mais. Eu já estava respirando assim. E Mateus capítulo 4, versículo 24, eu queria que você abrisse por gentileza. Mateus capítulo 4, versículo 24. Irmãos, estão todos entendendo? Estão todos absorvendo o que está sendo falado? Quantas pessoas enfermas você conhece? Precisa falar, só pensa aí. Quantas pessoas que estão à tua volta, que hoje estão vivendo em prisões emocionais, doenças emocionais? Se a gente for analisar, são bastante, né? A gente vive um tempo difícil, igreja. A gente vive um tempo de muitas doenças emocionais, e muitas pessoas e doenças físicas também. É por isso que a igreja tem que se posicionar. Porque Deus não nos deu esse dom para a gente guardar para nós, não nos deu, irmãos. Em nome de Jesus, Deus está levantando aqui essa noite pessoas com essa capacitação. Vai te dar ousadia para isso. Até para orar para um defunto no velório, irmãos. Porque Deus nos dá ousadia para isso. A igreja precisa continuar ativa, precisa continuar viva. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 24. Olha o que o texto diz. Aqui está falando de Jesus, amém? Sua fama se espalhou-se por toda Síria, traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Eu não vou falar aqui, me atrever a dizer que Jesus, ele tinha um dom da cura. Ele era a própria cura. O texto está dizendo que sua fama se espalhou. Levava perante ele endemoniados, epiléticos, pessoas com obra das trevas que tinha sido feito. Irmãos, às vezes não é muito falado isso, mas macumba ainda continua sendo feitas. Trabalhos satanistas ainda continuam sendo feitas. Obras do inferno ainda continuam sendo feitas. Às vezes tem problemas que você às vezes vive, até de certo tipo de dores, que muitas das vezes, irmãos, às vezes é falta mesmo de um exercício físico, né? De uma alimentação boa. Não vamos aqui também dizer que, mas existe obras que são feitas. O dom de cura, irmãos, essa capacitação, ela vem para quebrar as armadilhas do inferno. O enfermo chegava perto de Jesus e ele o curava. Um epilético chegava perto de Jesus e ele o curava. Endemoniado chegava perto de Jesus e era liberto. Existe um poder sobre a igreja. Agora eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus capítulo 15, o versículo 30. Evangelho de Mateus capítulo 15, o verso 30. Olha o que o texto está dizendo. Vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxo, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou.
Um conselho que eu quero te dar como pastor. Quando chegar alguém, às vezes você vai ficar meio coagido de orar para um aleijado. Começa a orar para uma gripe. Alguém gripado perto de você. O dom ele vai sendo trabalhado. Amém? O dom vai sendo trabalhado. Tem um pastor, eu acho que o pastor Marco deve conhecer, o pastor José Rodrigues, da MCM de Goiás. Pastor José Rodrigues. E ele é um mestre, ele senta para ensinar, foi um pastor meu durante muitos anos, ele cobria a nossa igreja lá no Brasil, cobre ainda, né? Eu que não estou lá, estou aqui agora. E ele falava assim, que ele não tinha um dom de cura, que quando ele orava para alguém, a pessoa ficava pior. Ele sabia que ele não tinha um dom de cura, ele buscou, mas não foi o dom que Deus deu para ele. Então ele orava e falava assim, não, esse não é meu dom. Se eu orasse para um gripado, a gripe virava pneumonia. Porque nem todos têm um dom de cura, amém, irmãos? A gente tem que orar, é claro. O que eu estou dizendo é que o dom, ele não tem força. Deus deu, é dom. Não tem, ele vai sendo trabalhado, entende? Deus deu para você, igual a gente falou aqui dos dons ministeriais, Deus deu para você o dom de mestre. Não significa que agora você vai pegar o controle remoto, vai sentar no teu sofá e não vai desenvolver esse dom. O que você vai ter que fazer? Estudar. Mas é uma capacitação que é que flui de uma forma que você vai ensinar por 8, 9, 10 horas e não tem esforço. Mas flui. O dom precisa ser trabalhado. Se eu prego, pastor, se você prega, sim, mas eu tenho que estudar a Bíblia. Eu não vou deitar na cama, acordar, uau, agora eu estou com os textos bíblicos, tudo aqui. Não, eu tenho que estudar. Sabe como que eu descobri que Deus tinha me chamado para poder ministrar a palavra? Foi tentando fazer aquilo que não era para mim fazer. Como assim? Eu queria louvor, eu queria ir para o louvor, queria cantar. Eu já contei isso aqui, eu queria cantar. Eu chegava na igreja, eu queria que todos os meus amigos tocavam guitarra, bateria, e os meninos fazem isso com uma facilidade. Eu falei, eu ando com eles, eu tenho que cantar ou fazer alguma coisa. Eu fui para a aula de violão. Cheguei na aula de violão, comecei a fazer aula de violão. E o professor era um irmão nosso da igreja, abençoado. Ele fazia para abençoar a igreja. Até que um dia ele me chamou no canto e falou, ué, daqui não é teu lugar não. Eu já tive aluno ruim, mas... E eu fazendo aquele esforço para poder aprender, e isso me entristeceu demais, gente. Meu Deus, aí eu cheguei na igreja um dia chorando, falei assim, Deus, me mostre o que o Senhor quer que eu faça. E toda igreja, irmãos, eu oro para que toda igreja tenha esse profeta. Lá na igreja tinha esse profeta, chamado Vito. Ele ficava lá atrás, ele andava com a Bíblia aqui. A nossa igreja lá no Brasil, na época, uma igreja de muitos jovens, né? E o Vitor também era jovem, só que ele já tinha uma postura de homem mais velho. O profeta, geralmente, ele envelhece mais rápido, né? Ele é mais sério. Ele chegava na igreja com a Bíblia aqui, ó, ficava com a cara fechada lá no culto. Aí, nesse dia que eu estava lá orando, eu falei, Deus, me mostra o que o Senhor quer de mim. Acabou o culto, era na rede de jovens. Eu ia indo embora. Esse Vitor chega perto de mim, pega minha mão. Vem cá. Assim te diz o Senhor. No momento que você estava ali no culto, Deus me mostrou a tua cabeça. Ele abria a tua cabeça e pegava uma Bíblia sem capa e colocava dentro dela. Naquele dia eu entendi. Falei, obrigado, Jesus, pela resposta das minhas orações. O que eu fiz? Fui comer a Bíblia. Irmãos, no dia seguinte eu li a Bíblia, de verdade, eu li a Bíblia, acho que em 2 semanas eu tinha lido a Bíblia toda. Passava madrugadas e madrugadas lendo a Bíblia, com fome, com sede. Queria, Deus me usa na palavra, me usa, Jesus. E logo em seguida, eu já contei essa história aqui, o Senhor, ainda novo convertido, tentando descobrir o caminho que Deus tinha, comecei a ministrar na escola. Comecei a pregar na escola, num barranco de terra, para os jovens na hora do recreio. Mas eu não me forcei a estar lá. Irmãos, lugares que Deus quer te colocar, você não precisa forçar. Flui, porque Deus te entrega, Ele abre as portas e te leva. O que a gente precisa é querer, amém? Eu lembro que me jogaram lá, eu me senti jogado naquele barranco, pregando ali, e ali a gente viveu milagres, irmãos. Ali eu vi jovens se convertendo, sendo batizados do Espírito Santo do recreio da escola.
Você acha que eu sabia pregar, irmãos? Mas eu li a Bíblia e eu sentia mais fome, mais desejo ainda de querer. Então o dom, ele é desenvolvido, ele é trabalhado, mas a gente tem que querer, amém? Eu não tenho dúvida que eu estou pregando aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, que tem várias pessoas aqui essa noite que tem um dom de cura. Eu não tenho dúvida disso que eu estou falando. Eu não tenho dúvida que existe em você um talento, uma capacitação para orar para um aleijado e ele ser curado, para orar para um enfermo e ele ser curado, para chegar uma pessoa perto de ti com câncer e tu colocar a tua mão e falar: seja curado em nome de Jesus, e esse câncer ir embora. Eu não tenho dúvida disso. A igreja, ela tem que andar no sobrenatural, no espiritual, entender que nós vivemos em guerra, irmãos, e nossa volta está cheio de aleijados, e nossa volta está cheio de pessoas enfermas, irmãos, e são muitas pedindo, clamando, pedindo socorro. A resposta é a igreja. Então o conselho que eu te dou: começa a orar por uma gripezinha, irmãos. Alguém chegou perto de você: estou com gripe. Não fala assim: toma uma dipirona, ou uma, aqui só tem o paracetamol, tudo aqui é paracetamol. Fala assim: antes de você tomar paracetamol, eu vou orar por você. Começa a descobrir o que Deus tem colocado na tua vida. Isso não é eu que vou descobrir por você. Você tem que querer, você tem que ser curioso, você tem que vasculhar. Jesus, o que o Senhor tem liberado sobre a minha vida? Porque você é a igreja, meu irmão. Amém? Todos estão entendendo? Então depois deste dia, eu não mexi mais com o louvor. Esquece. Eu continuei andando com os meninos. Então quando eles iam tocar, eu pregava. Então eu descobri, eu podia estar com eles. Então eles tocavam e eu pregava. Eles tocavam e eu pregava. Então assim que começou a funcionar. E tudo isso, irmãos, é o Espírito Santo de Deus que faz. Não é capacidade minha e tua, amém? Não é capacidade nossa, é presente de Deus. Apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Eu estava falando sobre isso esses dias. Ele fala assim: olha, eu descobri mistérios, vivi maravilhas, eu me aprofundei, fui arrebatado, enfim, viveu, mas foi colocado em mim um espinho na minha carne, para que não houvesse em mim nenhuma soberba. Por várias vezes eu orei: Deus tira, e Deus não tirou. E Deus falou assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, amém? Então tudo que Deus nos dá, irmão, é para a glória dEle, é para que o nome dEle seja glorificado. Não existe capacitação nossa, por mérito nosso, mas existe a liberação do Espírito Santo. O que eu estou fazendo aqui hoje pregando, irmãos, é para a edificação da igreja. Eu não quero enterrar o meu dom, o talento que Deus me entregou. Eu não quero ficar perdendo tempo, ou às vezes andando para cá, para lá. Deus entregou, eu preciso liberar. Eu preciso liberar, seja de qualquer forma. Eu costumo dizer, é uma verdade, irmãos, quantas pessoas às vezes chegam perto de você, está enferma, precisando de cura. Tu é a resposta. Estou falando bobeira aqui? Tu é a resposta. Então começa orando por uma gripezinha, amém? Aí Deus vai aumentando o nível. Então se curou, você, uau. Aí quando você assustar, vai chegar um lá com tuberculose. Aí você ora, aí foi curado. Aí quando você menos assusta, chega um mancando. Aí você, não, pode vir cá que eu vou orar para você. Coloca a mão, orou, foi curado. Uau, louvado seja o teu nome, Jesus. Vai passar assim um tempo, você já está orando até para morto no caixão, irmãos, para que ressuscite. A hora passa rápido, meu Deus. Todos estão entendendo? Os dons continuam vivos na igreja.
os dons continuam ativos no corpo de Cristo. Eu oro para que essa noite o Espírito Santo enche você de tanta fé, irmãos, de tanta fé. E eu peço a Deus que essa semana Ele coloque tantos enfermos perto de você. Em nome de Jesus, você vai ter ousadia para orar, para colocar a tua mão. Eu mandei um áudio para o meu padrasto. Hoje é dia dos pais. Meu padrasto me criou desde meus 3 anos de idade. Eu amo ele, é meu pai, né? Mandei um áudio para ele. Ele tem enfrentado uma guerra contra o câncer no Brasil. Só que eu converso com ele, eu tenho convicção que ele é curado. Mandei um áudio, ele nem ouviu ainda. Eu falei: Zé, eu te amo, feliz dia dos pais. Eu creio e eu vou morrer crendo que você é curado do câncer. Esse câncer não te pertence. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 15, o versículo 16. Atos 5, Atos 5, o versículo 15 ao versículo 16. Olha o que o texto está dizendo. Versículo 15: de modo que levava os enfermos para as ruas e os colocava em leitos e em macas para que... Isso aqui é muito forte. Oh Jesus, eu oro para que isso aconteça nesse tempo. Olha o que o texto está dizendo: para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram ao menos a sombra de Pedro. Quando eu meditei nesse versículo, eu descobri o propósito da gente ter sombra, pastor. Nem a nossa sombra é por acaso. Existe um propósito na nossa sombra. Estou falando bobeira? Existe propósito na nossa sombra. O texto está dizendo que ao menos pudesse passar a sombra de Pedro. E eles eram curados. Oh, Jesus maravilhoso. E o texto está dizendo aqui abaixo que espíritos imundos, irmãos. Quantas pessoas precisam de libertação? Quantas pessoas precisam ser libertas? Eu já compartilhei esse testemunho, vou compartilhar rapidamente, eu estou terminando. Eu vivi nesse país 3 anos numa depressão profunda mesmo, ao ponto de querer, muitas das vezes, até passar pensamento suicida. Eu lembro que sofri muito com isso, a minha esposa muito mais na época. Ela buscava ajuda de todos os lados. Eu já sou magro, e eu imagino eu mais magra ainda. Ela calcula 2 vezes mais. Rosto fundo, minha vida não tinha alegria, era preta e branca, não tinha sentido. Por isso que eu olho e vejo assim: Senhor, obrigado por Senhor nunca desistir de mim, porque nunca foi mérito meu e nunca vai ser mérito seu. Eu oro para que Jesus nunca, irmãos, nunca deixe você, sempre pegue você na curva, assim como Ele sempre me pegou. Eu sei que são orações, são intercessões de pessoas, mas eu lembro que um dia eu dei um basta nisso, que eu já não aguentava mais viver, que eu recebi uma palavra de Deus, e eu fui orar e pedi a Deus que me curasse daquela depressão. Pra você entender como é que o mundo espiritual, irmãos, ele é sério, é verdadeiro. Tem gente que fala assim: vai no psicólogo, vai no psiquiatra. É válido, amém. Eu não estou aqui descartando não, porque os médicos também têm dom de cura.
Amém? Não estou dizendo que você não vá no médico, não estou falando isso. Estou dizendo para você aqui começar a fazer testes. Ora pelos enfermos. A gente tem essa bênção sobre a igreja. E eu orei. E numa madrugada que eu orei, pedindo a Deus que me libertasse, a minha visão espiritual se abriu. Poucas vezes eu tive a visão espiritual aberta de ver demônios, anjos. Porque, irmão, se Deus abre a nossa visão aqui agora, a gente vai ver anjos e demônios. Eu não estou falando blasfêmia aqui não, é uma realidade. Quem aqui já viu demônio, já viu um anjo, sabe o que eu estou falando. E eu lembro que Deus abriu minha visão e me fez enxergar minhas costas. Quando eu enxerguei minhas costas, havia vários demônios alojados nas minhas costas. Cada um todos feios, não existe demônio bonito. Ele pode até vir na forma bonitinha, irmãos, mas ele é feio. E eu lembro que eu via aqueles demônios alojados nas minhas costas, e eram os sentimentos que eu carregava. Era demônio de tristeza, de amargura, era vários sentimentos que ficavam aqui. Só que eu vi uma mão branca vindo de luz e arrancava esses demônios e ia tirando das minhas costas. Tinha alguns que estava tão alojado que as unhas agarravam na minha pele assim, saía rasgando. Mas naquela madrugada Jesus me libertou. Naquela madrugada esse espírito de depressão foi embora. E tem muita gente às vezes que lida com situações sérias espirituais achando que é natural, pastor Marcos, achando que o mundo espiritual é balela. E não é balela, é real, é verdade. Mas eu fui curado pelo Senhor. Eu levantei pela manhã, eu era outra pessoa. Até o ar que eu puxava para os pulmões era diferente, irmãos. Aquele peso foi embora. Aquela angústia foi embora. Aquela deprê foi embora. E quantas pessoas estão assim à nossa volta, mas muitas às vezes não tem força para orar mais. Muitas das vezes não tem mais força para clamar. Glória a Deus que eu tive ainda um pouquinho de força para falar: Jesus, me cura disso, de uma vez por todas. A igreja é resposta para os enfermos, irmãos. A igreja é resposta para aqueles que estão em cativeiros. Foi para isso que você batizou domingo, Kátia. Foi para isso que tu batizou, Marcos. Para fazer parte desse exército, para ser usado para a glória dele daqui para frente. Que através da vida de vocês, muitas outras serão curadas, muitas outras serão libertas, muitas outras serão alcançadas. Uma vez eu fiz uma oração. Estava no Brasil. Eu tinha uns desejos muito fortes no coração de viver um período no meio de cativos e oprimidos. Eu orava por isso. E alguns anos depois eu fui parar dentro de uma penitenciária de segurança máxima. Minha irmã está aqui, ela sabe que eu fui o último a mandar meus documentos, não foi? Naquela época era 10 vagas e tinha mais de 5.000 candidatos. Eu fui o último a fazer o processo, o último, eu fiz por fazer, irmãos. Mas eu tinha esquecido das orações que eu tinha feito há uns anos atrás. Mas Deus não esquece. Principalmente, irmãos, orações que você faz a Deus, verdadeiras, o Senhor não esquece, irmãos. Orações sinceras. E depois de uns anos, eu estou dentro do presídio de segurança máxima. Eu achei que eu tinha ido para lá, a princípio, para trabalhar, né? Para ganhar, era um valor bom, o salário. Estava felizão. No dia que eu fui começar a trabalhar, aí eles me levou lá, pastor Marcos, para poder apresentar o lugar que eu ia trabalhar. Aquele tanto de preso. Eu fiz assim: misericórdia, que loucura isso aqui. Vontade de não voltar nunca mais. E eu fui embora com esse sentimento, primeiro dia de trabalho. Eu estou assim: Jesus, que doideira isso aqui. E eu indo embora, o Espírito Santo falou, me lembrou. Eu estou falando realidade, irmãos. Eu não fico inventando história, de coração mesmo, eu não estou aqui para isso. O Espírito Santo falou comigo assim: você lembra que você orou uns anos atrás, pedindo para me levar você aos cativos, aos oprimidos? Eis eles aí. Aquilo ali ativou minha fé.
No segundo dia de trabalho eu cheguei, falei, cara, eu estou no lugar que eu pedi a Deus. Os cativos, oprimidos. E Deus me deu o privilégio de trabalhar ali por 3 anos. Foi meu último trabalho no Brasil antes de vir para os Estados Unidos. Não era um trabalho, era no ministério, era um serviço ao reino de Deus. Eu tive o privilégio de ver muitos presos aceitando Jesus, porque Deus me deu o privilégio de sentar cara a cara com eles para poder fazer entrevistas. Eu tinha liberdade de falar do Evangelho, tinha liberdade de abraçar eles. Irmãos, ser igreja é viver o sobrenatural. E eu lembro que eu vivi um tempo muito precioso lá dentro daquele presídio. Aprendi muito. Agora tem uma coisa que eu queria falar aqui, e a gente já vai encerrar. E a gente vai usar esse versículo para os próximos outros dons que a gente estiver falando aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 13. O dom, ele precisa ser acompanhado de um ingrediente especial, que ele te dá prazer no que você vai fazer, ele te dá a verdadeira motivação para que você está fazendo. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 1. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, ele escreve algo maravilhoso. E muitas das vezes, irmãos, o que está faltando em nosso meio é esse ingrediente, para que os dons de fato sejam colocados de uma forma ativa, sincera, objetiva e real. Aí o apóstolo Paulo vem e escreve no capítulo 13, versículo 1 do livro de 1 Coríntios, escreve assim, olha, ainda. Ele vai falando de todos os dons aqui, irmãos, que a gente vai falar depois. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um mental que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e te conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tiver amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Tem gente que tem um dom, mas não tem um amor. Tem gente que exerce o dom, mas não tem um amor. Jesus, irmãos, ele era movido por amor. O amor, ele é o tempero. Já viu preparar o Marco? Ele é bom do tempero ali. A gente tem sentido fazer um arroz, um feijão e não ter um tempero, Sandra? Tem sentido? Você vai comer, vai ficar o tempero do amor, irmãos, é o que eu vejo no tempo de hoje, que tem faltado no meio do povo de Deus. É o primeiro mandamento, né? Amar o Senhor acima de todas as coisas. O segundo, o próximo como a nós mesmos. Então o apóstolo Paulo, ele escreve algo tremendo aqui, maravilhoso, sobre os dons. A gente vai falar desses outros, mas ele vem e fala, ainda que eu fizesse, ainda que eu pegasse toda a minha fortuna, e tem gente que faz isso, é admirável, e se não tiver amor, não tem sentido. Se não tiver amor, não tem, para quê? Antes de você pedir o dom, eu quero pedir você que fale, Deus, enche meu coração de amor real, amor verdadeiro pelos perdidos.
eu não teria vivido tudo que eu vivi dentro do presídio se eu não aprendesse a amar aqueles caras. E um segredo que eu fazia lá para trabalhar em paz era não puxar a capivara deles. O que é capivara, pastor? Não sabe? Lá em Minas Gerais é você puxar o histórico criminal. Então eu não puxava. Mas Deus derramou um amor tão forte no meu coração por eles. Eu falo isso de coração, irmãos, que era um privilégio. Eu quero dizer para você, eu já estou encerrando, amém? Deus quer levar você a um nível mais profundo nele. Guarda o teu coração, igreja. Guarda o teu coração de quem entra na tua casa, de quem que você coloca na tua vida. Guarda o teu coração das más conversações, amém? Guarda o teu coração de pessoas que não têm fruto nenhum, e muitas das vezes quer roubar o que Deus está plantando em você, o que Deus está colocando em você. Há um texto que está em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 33 ao versículo 34, não precisa abrir, que diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Espírito de fofoca, espírito que destrói o que Deus está fazendo. Irmãos, eu tenho algo que é uma regra. Eu não abro a minha casa para fofoca. Eu não abro a minha casa para levar pessoas para lá para ficar falando da vida dos outros. Eu quero dizer para você que o que Deus quer fazer na tua vida através de você é muito grande, é muito poderoso. Eu admiro pessoas que estão fluindo em Deus, não pessoas que muitas das vezes não tem nada e quer te roubar o que Deus está colocando em você. Estão entendendo? Meias verdades são mentiras do diabo. Meias verdades são mentiras do diabo. Tem irmãos que muitas das vezes, eu não estou falando, no nosso caso, estou falando de uma forma geral hoje, que quer ficar puxando capivara dos outros. Ó, fulano fez isso aqui no passado, ó, ciclano fez isso, Beltrano fez isso. E daí? E daí? Se hoje ele é uma nova criatura, ele vive um tempo novo na vida dele, Deus transformou ele, lavou ele. Irmãos, sabe o que eu admiro em Cristo Jesus? Eu amo meu Jesus. Jesus sabia afastar as más conversações, sabe como? Vocês lembram da mulher quando foi para ser apedrejada? Quantos aqui lembram? Levaram ela, que existia uma lei na época, estou resumindo aqui, e queriam apedrejar aquela mulher, porque ela tinha cometido um erro. Levou até Jesus, irmãos. O que Jesus fez? Ele fez um círculo no chão. E ele falou algo tão maravilhoso. Quem aqui nunca pecou, atira a primeira pedra. Quando aquela mulher se levanta e olha para trás, não tinha mais ninguém lá. Faz esse círculo na porta da tua casa. Porque quando chegar alguém, irmãos, querendo roubar a tua fé, usado pelo diabo, para roubar o que Deus está fazendo na tua vida, fala assim: é mesmo, fulano fez isso? Quem nunca pecou, tira a primeira pedra. Estão entendendo? A gente vive em guerra. Uma das estratégias de Satanás, roubar o que Deus está fazendo, é semear meias verdades no meio do povo de Deus. Meias verdades são mentiras do diabo, irmãos. Por isso o salmista diz assim: olha, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O propósito da igreja é curar e não matar. O propósito da igreja é servir. Ande com quem te leve mais perto de Jesus, irmãos. Aprenda isso. Abra a tua casa para adorar o Senhor, para orar, para fazer aquilo que presta, aquilo que edifica. Tire as más conversações. Tire as más conversações, adoece.
As más conversações destroem, as más conversações roubam o que Deus está fazendo na tua vida. Você é igreja. Existe dons que Deus está te entregando aqui, irmãos. Existe um caminho a trilhar. E nesse caminho, irmãos, você precisa guardar a palavra de Deus no teu coração. Você precisa ser cirúrgico. Você precisa ser inteligente. Sabe como que eu vejo as coisas? Posso falar aqui? Eu vejo os frutos da vida da pessoa. Geralmente, isso até não só dentro da igreja, mas no meio secular também, empresários geralmente sentam para poder falar de ideias, discutir futuro, falar de projeções, não da vida dos outros. E nessas conversas saem projetos. A gente tem reunião de liderança. A minha cabeça, sabe como é que ela fica? Senhor, como é que eu faço para melhorar aqui? Jesus, como é que dá para a gente trabalhar aqui na igreja? Meu irmão, na minha cabeça é isso. Ver como alcançar mais pessoas, como alcançar mais vidas, como salvar mais vidas. Mas não pegar a pedra e tentar matar o que Deus está fazendo. Não seja um desses. Não deixa Satanás roubar o que Deus está fazendo na tua vida. Eu caminho com Jesus há mais de 20 anos. Eu já deixei amigos para trás. Se não traz edificação para a minha vida, para que eu vou continuar andando? Se não traz cura para a minha vida, para que eu vou continuar dando ouvido? Se não edifica a minha fé, para que eu vou continuar caminhando? Eu descobri que Deus me chamou para curar, que Deus me chamou para pregar, que Deus me chamou para ganhar vidas para Ele. Aí vai vir um endemoniado e falar assim: olha, você viu o fulano? Vi, irmão, vamos orar pela vida dela, vamos interceder, porque se não fosse o Senhor, meu irmão, não sei o que seria de mim. A igreja está aqui para curar. Eu não vou negociar esse altar, e nem vou ficar falando meias verdades, tem que ser verdade. Guarda o teu coração, blinda a tua casa de demônios. Seja estratégico, inteligente, como Jesus sempre foi. Não tem coisas mais preciosas que sentar em mesa de edificação, onde você sai curado, onde você sai liberto. Um dia desse, uma pessoa me ligou para mim acusar de várias coisas, pastor. Falei: que bênção, irmão. Pode pedir um favor? Ora pela minha vida. Talvez você está enxergando coisas em mim que infelizmente eu não enxergo. Ora por mim, me coloca no caderno de oração. Mas infelizmente eu sei que as más conversações, elas muitas das vezes não tem quem ore dentro daquilo. Só que a estratégia do diabo matar tanto um contra o outro, tanto aquele que levanta más conversações, quanto aquele que está ouvindo as más conversações. Que a estratégia do diabo é o quê? Eliminar os dois, esfriar espiritualmente, apagar. Apagou. Mas Deus está levantando você nessa noite para curar, irmãos, para ser inteligente, para ser uma pessoa saudável, uma pessoa alegre, em nome de Jesus, que coopera para o crescimento da igreja, que ama a igreja. O pastor Marcos falou algo aqui maravilhoso, irmãos. Ele falou assim: eu amo a igreja, eu estou dando aqui a minha oferta. A gente precisa amar a igreja do Senhor. A gente precisa. A igreja do Senhor é perfeita? Não, não é perfeita. Mas existe um tempero que Deus quer derramar em nós nessa noite, que é o amor. Que é o amor, irmãos. Quando eu amo, eu falo isso aqui não de coisas que me falaram. Eu consigo sentar diante de um traficante e amar aquele cara.
Eu consigo sentar diante de um estrupador e consigo amar aquele cara. Quantos estrupadores eu sentei cara a cara, né, gente? Quantos traficantes eu sentei cara a cara? Quantos assaltantes de banco eu sentei cara a cara? E tinha amor no meu coração por eles. Que deve ver aqueles caras salvos, libertos, restaurados, curados, com famílias. Irmãos, não deixe o diabo usar você. Seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Perca pessoas, mas não perca a tua salvação. Elimina pessoas da tua vida, mas não perca o que Deus está fazendo em você e através de você. Tampe as brechas, elimine as brechas. Talvez você não quer nem voltar aqui mais, mas eu preciso pregar o que o Espírito Santo está mandando, irmãos. Você é instrumento escolhido do Senhor Jesus. Não use para acabar de ferir o enfermo, irmãos. Não seja aquele que vai enfiar a faca em quem já está morrendo. Seja aquele que vai pegar a mão e vai levantar ele. Instrumento de cura. Eu quero convidar você a ficar de pé. Jesus está te dando ferramentas hoje para que você lute com as ferramentas corretas. Amém? Seja uma pessoa inteligente. Quem produz fruto, irmãos, quem vive na dimensão do espiritual, não tem tempo para falar da vida dos outros. Não tem, irmãos, não tem espaço. Não tem tempo, é de verdade. Ainda eu falo aqui, a América já é tão corrida para me perder tempo. A vida aqui já é tão corrida. Tem filho para cuidar, casa para cuidar. Eu vou perder a minha fé por causa de má conversação. Eu vou deixar de ter comunhão com o meu Jesus. Eu vou deixar de viver as maravilhas, as liberações do céu. Irmãos, não. Eu creio que Deus está levantando aqui em nome de Jesus uma igreja forte, uma igreja saudável. Você carrega, e eu creio que em nome de Jesus nessa noite aqui, há muitos aqui que têm um dom de cura, irmãos. Eu oro que Deus vai mandar pessoas enfermas até você. Você vai se deparar com pessoas enfermas, você vai ficar frente a frente e você vai orar por elas. E elas vão ser curadas, elas vão ser libertas, amém? Elas vão ser movidas para viver. Irmãos, olha que maravilhoso, uma pessoa liberta, uma pessoa curada. Imagina a liberação na vida dessa pessoa, a pessoa sendo salva, né, pastor? Sendo batizada, tendo sonhos restaurados, a vida restaurada. Isso é nessa dimensão que a igreja precisa viver, irmãos. Feche os teus olhos. Fale com Jesus nessa noite. Fale com Ele nessa noite. Abre o teu coração e fala assim: Jesus, eu quero ser usado para a tua glória. Jesus, se eu tenho um dom de cura, me mostra, Deus. Revela. De alguma forma me faz exercitar esse dom em prol do teu reino. Me faz exercer esse dom em prol do teu reino, Jesus. Jesus, manda muitos enfermos até mim. Mas antes, Deus, de eu exercer esse dom, eu peço ao Senhor que me cura também, Senhor. Me cura nas minhas emoções. Me cure no meu corpo físico, Pai. Me cure nas minhas enfermidades emocionais, nas minhas enfermidades físicas, Espírito Santo. Traz cura na minha vida. E eu quero te pedir também, Espírito Santo, derrame amor no meu coração. Derrame amor verdadeiro, Pai. Amor real pelos enfermos, pelos perdidos, Pai. Me faça amar, Senhor, como o Senhor ama. Me faça ter os olhos que o Senhor tem. Me faça, Senhor, viver como o Senhor quer que eu viva. Mas não me deixe perder a essência. Não me deixe que o inimigo rouba de mim aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, aquilo que o Senhor tem feito na minha casa. Jesus, eu oro para que o Senhor coloque as pessoas certas para caminhar comigo. Jesus, eu oro para que as pessoas certas, que eu viva em ambientes certos, que a minha vida seja trilhada um caminho saudável, um caminho perfeito, Espírito Santo. Não me deixe me perder por más conversações. Não deixe Satanás roubar de mim a essência do Espírito Santo.
porque eu sou teu, Jesus, e tu és meu. Eu te pertenço, Senhor. Eu entreguei a minha vida para ti, para viver o sobrenatural. Eu entreguei a minha vida para ti, para viver de uma forma diferente, Pai, para brilhar, para ser luz, para ser sol. Eu sim que eu quero viver, Pai. A minha casa não é ambiente de fofoca. A minha casa é um ambiente de adoração. A minha casa é um ambiente que o Senhor habita, que o Senhor tem liberdade, que aonde as pessoas entram, elas são curadas, elas são libertas. Eu sou a tua igreja, Jesus. Eu te pertenço, Jesus. A minha vida é tua, Jesus. Me leve ao mais profundo, a mistérios escondidos que ainda não foram revelados para mim. Eu não quero voltar para trás. Eu não quero voltar de onde o Senhor me tirou. Eu não quero voltar para um lugar de depressão, para um lugar que o Senhor um dia me arrancou, papai. Ah, carabababasure, bashiri calas, recalabadoro, che, calabababasure cas, o calabasure. Irmão, se você quiser vir aqui na frente, clama o Senhor nessa noite. Clame a Jesus nessa noite, irmãos. Fale com Ele nessa noite. Se derrama aos pés dEle.